Olá galera, aqui é o professor Anderson Mariquito do campus de Aracruz e a gente vai nessa aula abordar a segunda parte aí da aula sobre o filo Nematoda. Nessa aula nós vamos abordar as principais doenças. Entre essas principais doenças vamos falar sobre a ascaridíase, que é mais conhecida aí como lombriga, o amarelão, ou ancilostomose, ancilostomíase, alguns também chamam de necatoriose ou necatoríase, a dermatite do bicho geográfico, ou simplesmente bicho geográfico, ou larva migrans, a oxiurose, ou enterobiose, a filariose, ou elefantise, e a triquinose. A primeira delas, aí, uma das mais importantes doenças, porque cai bastante aí nos concursos, nas provas do Enem, nos vestibulares, seria a doença conhecida como ascaridíase ou ascaridiose. Nós vamos ver aí que como agente etiológico ou agente causador é o Nematoda conhecido como Ascaris lumbricoides ou simplesmente lombriga. Como que a gente pega a lombriga, pessoal? A contaminação acontece através da ingestão de água e alimentos contaminados com os ovos da lombriga. A gente vai ver mais à frente no ciclo que existem 5 fases larvárias e esse ovo ele tem que estar com a larva fértil, a larva infestante, denominada larva L3. Então aqui nós temos aqui um casal à esquerda, um casal de lombriga, o macho, lembrando que a gente já viu isso na aula passada, ele é menor do que a fêmea e ele tem essa cauda recurvada com as espículas peniais ou penianas nessa extremidade. Enquanto a fêmea é maior do que o macho, a fêmea não tem a cauda recurvada e não tem as espículas peniais. Está aqui um outro indivíduo aqui, uma outra fêmea. Como seria então este ciclo da lombriga? Onde nós vamos visualizar aí? Então veja bem, pessoal, esse indivíduo ele vai viver onde? Ele vive no intestino, certo? Então temos aqui novamente a fêmea, temos aqui o macho no intestino delgado do homem. Aqui esses indivíduos reproduzem, uma fêmea libera cerca de 200 mil ovos por dia. Você pode ter um ou poucos indivíduos, até dezenas de indivíduos parasitando aqui. Esses ovos, então, vão sair e vão ser eliminados através de quê? Através das fezes. Então, nas fezes podem ter aí os ovos inférteis ou ovos férteis ou ovos estéreis. Então está aqui um exemplo de um ovo estéreo. Veja bem, ele é um pouco mais alongado e nota que ele tem essa membrana toda cheia de reentrâncias. A gente fala que essa membrana é uma membrana mamilonada desses indivíduos e aqui o ovo fértil. Esse ovo fértil ele vai desenvolver as larvas. Esses indivíduos vão passar, esses ovos vão contaminar a água e o solo, ó, representando aqui pelo matinho aqui e o solo contaminado. Eles vão se desenvolver, certo? Passando pelas fases larvárias L1, L2, chegando até a larva, a fase infestante, que seria essa larva chamada L3. Note que a larva está aqui dentro e esse ovo tem 3 camadas, sendo que tem essa camada mamilonada mais externas, que ajuda a fixação e a proteção desses indivíduos. O homem ingere esse ovo embrionado. Esse ovo embrionado vai passar pelo estômago, vai passar pelo intestino, e aqui no intestino ocorre o seguinte, ocorre finalmente a eclosão, então, desse ovo. Essa larva L3, que ela vai estar eclodindo, olha aqui o exemplo aqui da larva, aqui no cantinho, aqui, ó, a larva L3 eclodindo do ovo, é uma larva ainda bastante diminuta. O que ela começa a fazer? Ela começa a morder a parede do intestino e ela não se instala nesse momento. O ciclo de vida aqui da lombriga é muito mais complexo que isso. Quando esse indivíduo começa a morder essa parede do intestino, ele perfura a parede do intestino e cai na corrente sanguínea. Ele cai na corrente sanguínea, junto com o sangue venoso, ele começa a subir aqui, ó, nesta área. Aqui ele vai passar por órgãos como o fígado, depois ele passa pelo coração e finalmente ele chega até onde? Ele chega até o pulmão.
Ele vai estar chegando aqui, então, até o pulmão. Certo? Esse ciclo pulmonar que se faz aqui, a gente conhece como ciclo de Loss. Então, o que acontece aqui? No pulmão, os capilares pulmonares, essa larva, que é a larva L3, ela se transforma, ela se diferencia em larva L4. Então, ela fica aqui altamente ativa, certo? E aqui o que acontece? Perfura esses alvéolos pulmonares até chegar a eles. Quando chega nos alvéolos pulmonares, ela se diferencia na larva L5. O que acontece? Ela faz o caminho contrário aqui da respiração. Atinge os bronquíolos, os brônquios, chega até a traqueia. Na traqueia, pessoal, ocorre uma irritação, uma grande produção de muco, e você acaba fazendo o quê? Quando você tosse ou quando você puxa o catarro aí do pulmão, puxando essa larva, ela vem e começa a subir e chega até as vias aéreas superiores. Quando chega nas vias aéreas superiores, se você cuspir, o ciclo não continua. Se você engolir, ele desce pelo estômago e finalmente chega no intestino pela segunda vez. A partir desse momento, quando ele chega nesse intestino pela segunda vez, na forma de larva L5, a partir de 2 a 3 meses, esse indivíduo ele atinge a fase adulta e 2 a 3 meses começa a reproduzir, liberando 200 mil ovos por dia cada lombriga fêmea. Lembra que esses indivíduos são dioicos e têm dimorfismo sexual, reiniciando então o ciclo da lombriga. Quais seriam então os principais sintomas dessa doença? Lembrando que a gente tem uma fase pulmonar, um ciclo pulmonar, o ciclo de Loss. Isso dura aí cerca de 10 a 12 dias. Nesse período pode provocar tosse, falta de ar, um catarro sanguinolento, febre, dor de cabeça, fraqueza, inclusive pneumonia. Veja bem, pessoal, verme causando pneumonia. Ué, mas a lombriga não é um parasita que vive no intestino? Sim, mas ele tem uma fase até se desenvolver na forma adulta que passa pelo pulmão. Na fase adulta, pode provocar desnutrição, reações alérgicas, obstrução intestinal, um desconforto abdominal, náuseas, perda de apetite, emagrecimento. Lembrando, pessoal, que ela está na fase do intestino que ela passa a competir com o alimento com a gente. Então, parte dos nutrientes são absorvidos antes da digestão fetal. Ocorre o que a gente chama aí de uma ação expoliativa. Um baixo desenvolvimento físico e mental devido à fraqueza e à diminuição desses nutrientes aí que esse indivíduo consegue absorver. Sensação de coceira no nariz e irritabilidade. Quais seriam as profilaxias para essa doença? O tratamento dos doentes, lembrando que o ciclo se desenvolve todo no corpo do homem, certo? É um parasita que tem um ciclo monoxênico ou monogenético. Vê lá na primeira aula esses conceitos básicos. O ciclo se desenvolve todinho em um hospedeiro apenas. Construção de fossas, redes de esgoto, ou seja, saneamento básico. Só beber água tratada, água fervida, água filtrada. Só ingerir alimentos lavados ou cozidos. Lembrando que a gente pode adquirir principalmente em vegetais verdes, vegetais folhosos. Lavar as mãos antes das refeições e depois do uso dos sanitários. Só lembrando uma coisa, pessoal, é de fundamental importância quando você for estudar isso aqui. Quem não sabe nada sobre as doenças causadas por esses parasitas, você tem que saber quem causa a doença, como que você pega a doença e você tem que saber o que? Essas profilaxias são os temas mais abordados aí nos vestibulares. Uma segunda doença aí, pessoal, seria o amarelão, ou ainda ancilostomose, ou ancilostomíase. Você pode ver falar ainda, algumas pessoas chamar de necatoriose ou necatoríase. Quem seria aqui o agente causador, ou os agentes causadores? São dois, o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Aqui, desse lado esquerdo aqui, a gente está visualizando o Necator americanus, certo? Como que a gente consegue diferenciar do ancilóstoma? Aqui
a gente vê, olha só, a presença dessas estruturas aqui, ó, que são lâminas cortantes. Nessa figura aqui, nessa foto aqui, você visualiza melhor. A gente consegue diferenciar pela essa boca, pela essa região anterior do indivíduo. E aqui do lado direito nós temos o ancilóstoma duodenalia, que é a presença de alguns dentes córneos. Nessa foto a gente visualiza aqui melhor. Como que a gente pega essa doença? As larvas penetram ativamente pela pele em solos contaminados. Não confundir que lá em Plateumintos a gente falou de uma outra doença que as larvas penetram pela pele, que era a esquistossomose. Lembra a larva chamada de cercária que penetrava? Só que lá ocorria onde? Nas lagoas de coceira. Então falou lagoa de coceira, está falando da esquistossomose. Aqui quando falar do amarelão, pessoal, vocês vão lembrar de um personagem do Monteiro Lobato, chamado Jeca Tatu, certo? É a doença do Jeca Tatu, muito fácil de identificar. Começou a fazer uma questão, falou de Jeca Tatu, vai estar falando da ancilostomose ou ancilostomíase. E aqui como que a gente visualiza o Jeca Tatu, ó? Um trabalhador rural, pobre, ó, com os pés descalços, bem magrelo, barrigudo, certo? Ele era tido como preguiçoso, mas depois descobriu-se que ele tinha doença que é o amarelão. E esses vermes são vermes hematófagos, se alimentam de sangue no nosso intestino. Então essa aparência amarelada, pálida dele era devido à anemia que ele tem. Então a gente vai falar dela mais à frente. O ciclo de vida ele é parecido com o ciclo da lombriga, certo? Então vamos ver, esses vermes aqui, ó, tá aqui o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Ele vive no intestino delgado, aonde nós temos macho e tem fêmea, aonde esse indivíduo aí ele vai estar reproduzindo e liberando ovos juntamente com as fezes. Então esses ovos vão contaminar o quê? Vão contaminar o ambiente, vão contaminar o solo. Pessoal, nós já falamos de uma larva que penetra ativamente pela pele lá em Plateumintos. Lembra da larva cercária, da esquistossomose? Não pode confundir. Lá era nas lagoas de coceira. Aqui a doença é onde? É em solo contaminado. Vai ocorrer aí a eclosão do ovo, e esse ovo ele vai liberar uma larva chamada de larva rabiditiforme ou rabiditoide. Traduzindo aí no português, utiliza o termo mais rabiditoide. Essa larva ela vai se desenvolver na forma infestante chamada de larva filarioide ou filariforme. Há diferenças básicas aí, pessoal. O que seria essa larva aqui? Essa larva chamada de rabiditoide. Qual a diferença básica entre elas? Ela apresenta um vestíbulo bucal curto e primórdio genital grande e nítido. Então essa estrutura bucal dela aqui, ó, esse vestíbulo bucal ele é mais curto. Enquanto a larva filarioide, essa aqui, ó, o vestíbulo bucal ele é maior. Ela é mais longa que a rabiditoide. Ela possui vestibular, esse vestíbulo bucal aqui, esôfago cilíndrico e longo, até quase metade do corpo. Então essa estrutura aqui do esôfago dele é maior. Mais um detalhe para a gente visualizar. E como que a gente pega? Essa larva vai estar no solo, certo? Ao pé do indivíduo aqui, ó. Ou qualquer parte do corpo, a mão, muitas vezes, por que era associada lá ao Jeca Tatu? Ele era um trabalhador rural, normalmente estava com os pés descalços, manipulando o solo. Então a larva vai penetrar aqui ó, ativamente pela pele, penetra pela pele do indivíduo. Quando a larva penetra pela pele, pessoal, ela cai na corrente sanguínea. Esse sangue vai estar subindo aqui, certo? Esse sangue vai estar subindo, então, vai passar por órgãos como o fígado. Depois o fígado foi retirado aqui, né, mas está mais ou menos nessa posição. Do fígado ele vai para o coração. Então veja bem, ele tem um ciclo pulmonar parecido com o ciclo da lombriga. Então aqui ele atinge o pulmão, certo? Do pulmão ele vai perfurar o pulmão, vai cair nos alvéolos pulmonares. Novamente ele vai vir pelo bronquíolo, bronca até a traqueia, vai causar novamente aí uma irritação, você vai produzir um muco, você vai puxar esse muco, vai puxar essa catarrada até essas vias aéreas superiores e depois você engole. Quando você engole, ele passa pelo estômago e finalmente se aloja no intestino, chegando aí então à fase adulta, lembrando novamente que esses indivíduos vai ter que ter aí o macho e a fêmea. Então é um ciclo muito parecido com o ciclo da lombriga. Qual é a diferença? A lombriga, ela passa 2 vezes pelo intestino. Você adquire como?
ingestão dos ovos contaminados com a larva L3. Aqui a larva filariforme aqui, ó, a larva filarióide, ela penetra pela pele. Então, quando chega no intestino, já se aloja no intestino, atinge a idade adulta e da idade adulta aqui ele vai reproduzir, liberar os ovos, reiniciando o ciclo. Então aqui a gente tem a larva rabiditoide, certo? E aqui a gente tem a larva filariforme, aí, a larva infestante. Lembrando que esse indivíduo tem, né, um ciclo pulmonar. Então, na fase de larva, ele vai provocar o quê? Com aquela passagem pelo pulmão, provoca tosse, provoca falta de ar, provoca febre. O adulto, pessoal, é a fase adulta, que é a fase que ele está no intestino. Então, perda constante de sangue e nutrientes. Então, causa anemia, palidez, né, a pele amarelada, sonolência, apatia. Lembra do Zeca Tatu que eu falei no início? Como que era o Zeca, pessoal? Preguiçoso, né? Ou a gente achava que ele estava preguiçoso, na realidade ele estava acometido pela doença, sempre encostado em algum canto, não queria trabalhar, dormindo, sonolento, porque ele estava acometido por essa anemia aqui do amarelão. Dores abdominais, náuseas, vômitos, prostração e geofagia, a vontade aí de comer terra. Profilaxias, tratar o homem doente. Lembra que o homem doente ele vai estar contaminando o solo através das suas fezes. Saneamento básico, andar calçados e campanhas aí educativas para andar calçado, para ter higiene pessoal básica, de saneamento básico, para a gente conhecer essa doença. Existe aí, pessoal, um outro tipo de ancilostoma, que é o ancilostoma brasiliense, e ainda tem o ancilostoma canino, que causa uma doença conhecida como a dermatite do bicho geográfico, também conhecida como larva migrans cutânea ou ainda dermatite serpiginosa. Por que isso, pessoal? A contaminação, ela acontece através de quê? Penetração da larva através da pele. Então a larva penetra ativamente pela pele, em solos contaminados com o quê? Com fezes de cão. De cão ou gato, né? Muitas vezes pode ser o gato também. O que acontece? Esse indivíduo é um parasita do intestino de cães, certo? E o homem ele seria então um hospedeiro acidental. Esse indivíduo, tá aqui, ó, esse aqui é um ancilostoma canino. O verme adulto é parasita do intestino de cães e de gatos. Olha esses dentes aqui. O que acontece? Aquele ciclo que a gente viu lá do amarelão acontece aqui também. Veja bem, ele tem um ciclo no cão e no gato. Ele vive no intestino do indivíduo adulto aqui, ó, algumas espécies aqui que causam essa dermatite do bicho geográfico. A gente já falou ancilostoma canino, ancilostoma brasiliense e tem a Uncinária stenocéfala. Esse indivíduo libera os ovos, contamina o ambiente, certo? As fezes do cachorro e gato aí, beleza? A larva eclode, a larva rabiditoide, se transforma na larva infestante, a larva filarioide, e penetra aí no corpo do indivíduo, né, desenvolvendo o ciclo dele. Um homem ele é hospedeiro acidental. Por quê, pessoal? Essa larva penetra na pele do homem, certo? Só que ela não consegue cair na corrente sanguínea para chegar até o intestino. Quando essa larva chega aqui, o que vai acontecer? Ela não consegue chegar na corrente sanguínea, ele começa a se deslocar aqui dentro. Daí o nome de larva migrans. Então veja aqui, ó, nessa perna desse jovem aqui, ó, dessa criança aqui, ó. Olha aqui o local onde ela se deslocou. Então ela vai causando essa dermatite. Ainda dermatite serpiginosa, por quê? Porque quando ela vai se deslocando, forma esses desenhos aí como se fosse rastros de serpentes. Então veja bem, ela causa irritação e coceira na pele, certo? Então veja aqui, a pessoa aqui, ó, com o bicho geográfico aqui, olha o pé dessa pessoa aqui, ó, com manchas típicas que lembram mapas, daí o nome bicho geográfico, certo? Então as principais profilaxias estão relacionadas ao quê? Impedir cães e gatos, né, que defequem em áreas de uso humano, estão lá no parquinho, lá na praia, então levou o animal para passear, defecou, pessoal, coleta as fezes do indivíduo e andar calçado, porque essa larva penetra pela pele, ok? Normalmente não causa danos maiores, apenas essas lesões aí que é muito fácil de você identificar.
Pessoal, continuando aí, uma outra doença muito popular, a enterobiose ou a oxiurose. A oxiurose ela é causada pelo nematoda, conhecido como Enterobius vermicularis, popularmente conhecido como oxiurus. Por quê, pessoal? O nome científico desse indivíduo já foi Oxiurus vermicularis, certo? Então, numa revisão de nomenclatura aqui, uma nova denominação de Enterobius. Só que esse nome Oxiurus aí ficou um nome consagrado pelo uso. Seria então um agente etiológico ou agente causador da doença. Os machos e as fêmeas aí, macho um pouquinho menor que a fêmea, cerca de 0,5 centímetro de comprimento, eles vivem no intestino grosso. Como que você pega essa doença aqui? Ingestão de água e alimentos contaminados com os ovos do oxiurus do enteróbio. Certo? Aqui, ó, nessa primeira figura aqui, mostrando uma série de ovos desses indivíduos. Certo? Então aqui, ó, detalhes do ovo dele, com a casca protetora aqui, com a membrana protetora, e aqui já o oxiurus na fase adulta. Pode acontecer ainda uma autoinfestação. O que seria isso? O que acontece aí? Essas fêmeas fecundadas à noite, elas saem para a região anal do hospedeiro, onde elimina os ovos. E logo depois ela morre. Só que isso causa uma coceira, o que a gente chama de um prurido anal, nessa região perianal, muito grande. Então, quando você vai coçar o ânus ali, muitas vezes pode infectar a sua mão. Então, você pode pegar esses ovos aí na mão e retornar com a boca. Por isso que essa doença em muitas crianças, em locais que você não tem condições adequadas de higiene, ela pode se tornar aí uma doença crônica. E ainda pode acontecer ainda o que a gente chama de uma retroinfestação. O que seria isso? Esse ovo eclodir no seu próprio intestino, né, na parte final do intestino grosso, aí, na região do seco, aí, na região do reto anal, e aí a larva, aí, o ovo eclodir, a larva aí se desenvolver. Ciclo de vida bastante simples desse indivíduo, né? Então a gente começa aqui, ó, os ovos aqui, então a fêmea, novamente, à noite, ela vai para a região anal do hospedeiro, onde elimina os ovos, morrendo em seguida. Beleza? Então você elimina, através das fezes, esses ovos aí que vão estar contaminando, esses ovos que vão estar contaminando o ambiente. Essas larvas aí dentro dos ovos aí, elas amadurecem de 4 a 5 horas. Então o que a gente tem aqui? Ó, os ovos embrionados que são ingeridos pelo indivíduo. Beleza? Então, lembrando que você pode pegar isso aqui através da água, alimentos contaminados e através da autoinfestação aqui, ou mesmo da retroinfestação. Ao ingerir os ovos, esses ovos vão passar pelo estômago, intestino delgado, certo? Esse ovo aí, ele vai estar eclodindo e os indivíduos vão se instalar na região do intestino grosso, certo? E essas fêmeas, depois de reproduzir sexuadamente, ó, tem dimorfismo sexual aí, certo? Tem diferença aí. Essa fêmea aqui, ela tem em torno de 8 a 13 milímetros. Esse macho aí de 2 a 5 milímetros reproduz sexuadamente, liberando então esses ovos. Então as fêmeas grávidas migram para essa região perianal à noite para colocar os ovos. Então esses ovos de 4 a 6 horas aí se tornam ovos infecciosos. E esses indivíduos vivem em torno aí de 2 meses no intestino do homem. Quais seriam então os principais sintomas? Lembrando que ele está na região, na porção final do intestino grosso ali, que a fêmea desce, né, para a região perianal, então causa um prurido perianal muito grande, uma coceira no ânus. Perda de sono, irritação, imagina o bichinho cutucando ali o seu ânus ali o tempo todo. Dor abdominal, peritonite. Pode acontecer ainda nas meninas, pessoal, de ocorrer o que? A entrada das fêmeas aí pela vulva e na vagina, causando prurido também na região genital, pode provocar aí, inclusive, uma masturbação precoce e corrimento. E, além disso, vaginite e metrite. Quais seriam as principais profilaxias para a gente evitar, então, a enterobiose, a oxiurose? Lavar as mãos antes das refeições e após o uso de sanitários. Troca periódica das roupas de cama e de dormir, que esse ovo ele fica impregnado ali no ambiente. Limpeza de quartos com pano úmido e aspirador, literalmente para você retirar aí os ovos daquele ambiente. O tratamento de doentes, lembra que a doença pode se tornar crônica, você pode estar se auto-infestando ali o tempo todo. Manter as unhas bem cortadas e limpas, porque esses ovos podem
entrar e ficar alojados aí debaixo da unha, só ingerir alimentos bem lavados e bem cozidos e só beber água tratada ou fervida, água filtrada. A filariose, ela tem como agente causador a Wuchereria bancroft. Aqui nós vamos observar que o homem é o hospedeiro definitivo, então nele ocorre a reprodução sexuada, e tem o hospedeiro intermediário que seria o mosquito do gênero Culex, certo? Então como que a gente pega essa doença? A gente pega essa doença através de quê? Da picada do mosquito do gênero Culex. Está aqui, ó, o mosquito do gênero Culex se alimentando aí do nosso sangue, certo? Aqui nós temos uma larva, que a gente vai falar daqui a pouquinho dela, chamada microfilária, e aqui o verme adulto. Como seria então o ciclo de vida da Wuchereria bancroft, da filária? Então olha aqui, ó, nesse canto aqui nós temos os dois indivíduos aqui, ó. O indivíduo sexo masculino, que pode ter de 24 a 30 milímetros, e aqui o indivíduo sexo feminino, que é maior que o macho, que tem aí de 80 a 100 milímetros. Isso aqui seriam os indivíduos adultos, tá? Eles aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Vamos começar aqui. Como seria o ciclo de vida aqui, ó? Veja bem. O mosquito pica e suga o sangue do homem. Quando ele pica, essa larva, ela entra e ela sai do aparelho bucal dele, do probóscide dele. Essa larva entra pela pele na ferida da picada. Então não é no momento da picada, pela ferida da picada ali, certo? Então a larva, uma larva infestante chamada de larva L3, que a gente já falou dela lá para outros parasitas lá. Ele vem, certo? Essa larva vai vir aqui. Os indivíduos vão se desenvolver em dois indivíduos adultos, certo? E eles vão para o sistema linfático, onde eles vão produzir larvas que nós chamamos de larvas microfilárias. Então está aqui indivíduo adulto, né, com dimorfismo sexual, o macho é menor que a fêmea é maior, certo? Essas microfilárias, elas migram para os canais linfáticos e sanguíneos. Então, as larvas aqui nesses vasos sanguíneos. O que acontece? O mosquito pica e suga o sangue. Então o mosquitinho, ele aqui, ó, ele vem e vai estar picando e sugando o sangue do homem com a larva chamada de microfilária, certo? Ele pica e adquire essa larva microfilária. Após a ingestão, vamos continuar o ciclo aqui, ó. Após a ingestão, as microfilárias perdem as bainhas que tem, né, de proteção, e algumas delas atravessam a parede do proventrículo e parte cardíaca do mosquito e atinge os músculos torácicos do mosquito, certo? Essas larvas aí depois se transformam, essa microfilária, numa larva L1, certo? Até chegar à fase da larva L3, que é a larva infestante. Quando chega nessa fase da larva L3 aqui, ela faz o quê? Ela migra para a cabeça e para o probóscide, que é o aparelho bucal do mosquito, certo? E o mosquito, então, quando pica o homem novamente, vai sugar o sangue, ele deixa a ferida, a larva sai por esse aparelho bucal e ela penetra pela pele da ferida aqui da picada. Essas microfilárias, pessoas, indivíduos, eles têm aí essas larvas das filárias, ele tem uma característica importante, que é o seguinte, que elas vivem nos vasos internos. E à noite elas migram para os vasos sanguíneos superficiais da pele, exatamente no período, olha só como que a adaptação é, a coevolução dos indivíduos, exatamente no momento aí em que o mosquito aí ele está mais ativo. Quais seriam então os sintomas dessa doença aí? O que a gente tem de sintoma? Inflamação e obstrução dos gânglios e dos vasos linfáticos, certo? Isso vai provocar edemas, isso vai provocar inchaços nas regiões inguinais, onde você tem linfonodo, principalmente o quê? Das pernas, nos braços, pode atingir virilha, pode atingir ainda as mamas, pode atingir ainda a bolsa escrotal. Então nessa figura aqui a gente visualiza aqui um indivíduo com essa elefantise aqui nas duas pernas. Então as pernas e os membros inferiores seria o local de maior infestação desses indivíduos, onde você tem os principais sintomas. Então, olha só, de todas as doenças que a gente viu aqui até agora de verminoses, é a única que é transmitida por inseto.
Então, quais seriam aí as principais profilaxias? Aquelas mesmas profilaxias lá, quando você fala da dengue, quando você fala da febre amarela, quando você fala de doenças que são aí transmitidas por insetos. Então, o tratamento dos doentes, lembrando que o homem ele contamina o mosquito e o mosquito contamina o homem, e combate ao mosquito, combate ao transmissor. Certo? Como? Eliminar os focos de água parada, uso de telas em portas e janelas, uso de inseticidas, uso de repelentes, uso de cortinados de filó, enfim, tudo isso seria profilaxias para a gente evitar aí a filariose. A triquinose ela é causada por um parasita conhecido como Trichinella spiralis. Está aqui a trichinella pessoal na fase adulta. Como que a gente pega isso aí? Através de ingestão de carne, principalmente de porco, mal cozida com os cistos desse indivíduo. Esses cistos ficam na carne desses indivíduos. Então, nessa figura aqui à esquerda, aqui, ó, tá aqui a musculatura de... Isso aqui é a musculatura de um rato, pessoal. Isso aqui é tudo músculo de rato. E isso aqui são várias triquinelas, vários indivíduos aqui, ó, se encistando aqui dentro, entre essas fibras musculares, ó. Então, ele forma o que? Ele forma esses cistos aqui na carne. Então, quando o indivíduo ele se alimenta dessa carne aqui, com esses cistos, ele vai adquirir a triquinose, que é bastante comum aí, Estados Unidos, Europa, mais para o hemisfério norte. Então, veja bem, pessoal, como é que a gente pega aí a triquinose mesmo? Ingestão de carne mal cozida contendo larvas encistadas. Então, nós temos aqui um ciclo doméstico, onde você tem animais aí como rato, porcos. Então, na carne do porco, no músculo estriado do porco, nós vamos ver essa larva encistada, certo? Então, veja bem, um animal contamina o outro. Para desenvolver esse ciclo aqui, tem que ingerir essa carne contaminada aqui. Então, isso pode acontecer, por exemplo, aqui como o canibalismo. No ciclo selvagem aqui, pode ter vários roedores, ursos. Então, o que acontece aqui? Pode acontecer aqui o predatismo dessas espécies aqui com essa carne encistada. E o homem? Como que o homem entra nisso aí? Através de ingestão de carne mal passada. Através de carne crua com o quê? Com cistos. Se ele comer alguma caça aqui que esteja contaminada, né? Algum animal silvestre, ou principalmente aqui, a principal forma de contaminação seria através de quê? Seria através da carne de porco contaminada. Esse indivíduo vem então, ele vem, né? Você vai ingerir a carne com esse cisto, ingeriu aqui, ele vai chegar aqui até o estômago, né? Após a exposição a esse suco gástrico, ao ácido gástrico aqui e a pepsina, as larvas são liberadas do cisto. Então ela sai do cisto, que é aquela estrutura de proteção, e vão migrar para onde? Migram para o intestino delgado. Onde essas larvas, então, aqui no intestino delgado, elas vão fazer o quê? Elas vão se desenvolver nesses vermes adultos aqui, ó. Mas, lembrando, mais uma vez, né, como todos os nematodas que a gente viu até agora, né, macho e fêmea com dimorfismo sexual. Então, esses vermes adultos aí no intestino, eles vão reproduzir e vão depositar aí as larvas na mucosa. E essas larvas vão o quê? Cair na circulação, né? Vão circular até se alojar onde? Até se alojar e se encistar em músculos estriados. Então, para que aconteça aí, para que se complete esse ciclo, aí alguém teria que comer essa carne aí. Quais seriam então os principais sintomas da triquinose? As dores musculares, lembra que ele está encistado lá na musculatura estriada, fraqueza, inflamação dos nódulos, ínguas, febres e as profilaxias, fiscalização e controle sanitário de abatedouros e frigoríficos e cozinhar bem a carne, principalmente a carne de porco. Então, lembrando, pessoal, que a principal doença da carne de porco é a teníase, certo? Mas tem aqui também a triquinose relacionada à carne de porco. Aqui a gente finaliza a aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí e bons estudos para vocês.